nome de Jesus, damos início a mais um culto da Igreja Online deste domingo. Para a nossa reflexão e oração, nós vamos meditar na Palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A Palavra de Deus diz: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, vamos neste momento nos ajoelhar e invocar a presença de Deus como oração. Querido Salvador Jesus, muito obrigado pelas tuas ricas bênçãos, por nesta noite estarmos juntos com a tua família, a família de Deus, para honrarmos e bendizermos o teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar cada internauta, que o Senhor possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Ilumina o teu servo que o Senhor escolheu para repartir o pão da vida, para que a mensagem venha de acordo com as nossas necessidades espirituais. São bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós iremos louvar o nosso Criador, cantando o hino de número 50 do nosso inário, Em Tuas Mãos, junto com a equipe de louvor. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu caminho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Belo hino de louvor ao nosso Deus em tuas mãos, e o nosso desejo é que nessa noite todos nós possamos estar realmente nas mãos do nosso Salvador. Seja muito bem-vindo ao culto da Igreja Online, um culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Através deste canal, a TV Conectados com Deus, também damos as boas-vindas aos nossos ouvintes que nos ouvem pela rádio conectadoscomdeus.org. O nosso desejo é que o Espírito Santo possa estar em seu coração. Continue compartilhando. Quanto mais você compartilha, mais pessoas serão alcançadas com este culto e com a mensagem da Palavra de Deus que será pregada. E não esqueça de dar o seu like. Quando você dá o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é muito importante e ele espalha para muita gente. Não se esqueça disso. E você já pode ir colocando seus pedidos de oração, que nós estaremos orando no final do nosso culto. Chegou um momento todo especial, que é o momento das crianças. E neste momento nós vamos convidar a tia Lourdes. É com você. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Lourdes e hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus juntinhos, tá bom? Mas sabe, crianças, a Bíblia conta uma história de
que o povo também, o povo de Deus, teve uma época na qual eles ansiavam, eles desejavam muito a sua independência, a sua liberdade. Vocês lembram quando foi? Foi quando eles estavam lá no Egito. Faraó fez dos hebreus escravos. E então os hebreus faziam os trabalhos forçados, apanhavam, sofriam muito. E começaram a buscar a Deus em oração e pedir para que Deus desse para eles livramento. Deus atendeu a oração deles e enviou Moisés para conversar com Faraó. Moisés chegou na presença de Faraó e disse para ele: Majestade, Deus quer que você deixe o povo sair daqui para adorá-lo. Mas Faraó, com muito desdém, não ligou muito para o que Moisés disse e falou para ele: e quem é esse Deus para que eu o obedeça? Eu não conheço esse Deus e saiba você que não deixarei o povo sair daqui coisa nenhuma. Ah, crianças, Faraó precisava aprender algumas lições, não é mesmo? E para mostrar para ele e para o povo dele que Deus não é um Deus de brincadeira e é um Deus de verdade, Deus enviou para o Egito 10 pragas. Vamos relembrar agora quais foram essas pragas? A primeira praga: a água tornou-se em sangue. Já pensaram vocês a gente ir procurar água para tomar? E ao invés de água encontrar sangue? E sem contar, crianças, o mau cheiro. Ficou um mau cheiro terrível naquela região por conta dessa praga. A segunda praga foi a praga das rãs, crianças, a praga das rãs. Tinha rãs por todos os lugares. As pessoas iam dormir, tinha rãs nas suas camas. As pessoas iam assar um pãozinho no forno, tinha rãs dentro do forno. Em todos os lugares onde vocês possam imaginar, as rãs estavam lá incomodando. A terceira praga foi a praga dos piolhos. As pessoas ficaram infestadas, crianças, de piolhos. E a quarta praga, olhem só, foi a praga das moscas. Não eram moscas pequenininhas como a gente costuma ver, não. Eram moscas grandonas que picavam e a picada delas era muito doloridas. Picavam tanto pessoas quanto animais. A quinta praga foi a morte de todos os animais. Podia ser os animais que ajudavam as pessoas nos trabalhos, os animaizinhos de estimação, ou mesmo os animais que os egípcios consideravam como deuses. Todos eles morreram. A sexta praga foi a praga dos tumores. As pessoas ficaram cheias de feridinhas pelos seus corpos. Aquelas feridas coçavam e doíam muito. E a sétima praga foi a chuva de granizos que veio e com muita força aquelas pedras caíam sobre as plantações e aí foram destruindo tudo, crianças. Fez com que o povo do Egito tivesse muito prejuízo. Não parou por aí não as pragas. Veio também a oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos. Crianças, esses gafanhotos foram lá e destruíram o restinho da plantação que sobrou lá do povo do Egito. E sem contar que eles incomodavam bastante também. Vocês imaginem vocês saírem na rua e encontrarem-se com uma nuvem de gafanhotos. Minha nossa, ai que coisa terrível! Agora a nona praga. A nona praga foi a praga da escuridão. Tudo ficou escuro, ninguém enxergava ninguém e o ar ficou assim tão carregado, tão pesado que as pessoas tinham dificuldades para respirar até. Sabe, crianças, Deus teve que enviar todas essas pragas porque Faraó não era um rei que tinha a palavra não, sabe, gente?
ele falava assim, veio a primeira praga, ele chegou para Moisés e falou, ai Moisés, converse com o papai do céu, ore para o seu Deus e fale para ele que se ficar tudo bem, que se essa praga parar, eu deixo o pessoal ir embora, eu deixo sim os hebreus irem embora, eu prometo. Só que quando a praga cessava, ele voltava atrás e falava, não vou deixar não. Faraó, o povo pode ir embora? De jeito nenhum. E ele fez isso 9 vezes, crianças. E então veio a 10ª praga, que foi muito terrível. Acho que talvez a mais dolorida de todas, porque nessa praga as pessoas perderam seus primogênitos, os filhos mais velhos de toda a família e também dos animais faleceram. E a morte é uma coisa muito dolorida, não é mesmo? Dói aqui no fundo do nosso coração. Então, depois disso, Faraó chegou para Moisés. Faraó chegou assim para Moisés e falou para ele, Moisés, tudo bem, pega o povo de Israel, leva esse povo embora. E então, finalmente, crianças, o povo de Israel saiu feliz da vida, louvando a Deus, saíram da terra do Egito e se puseram a caminhar. Foram embora levando muitos presentes, muitas coisas, mas eles chegaram num caminho no qual eles podiam ver o mar além, aquela coisa mais linda do mundo, o mar. Ao lado deles também tinha assim muitas montanhas, mas espera aí, algo terrível aconteceu. Eles olharam para trás e viram lá de longe o exército de Faraó se aproximando. E eles vinham com seus cavalos e armados. E agora o povo de Israel começou a se desesperar. E eles gritaram para Moisés, 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 por que você fez isso com a gente, Moisés? Agora nós vamos morrer. Você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto. Ai, que povo sem fé, crianças. Deus já não tinha feito tantas coisas por eles? Moisés foi buscar ao Senhor em oração. E quando ele orou, Deus disse assim para ele, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E você, estenda a tua vara sobre o mar, que ele se repartirá. E o povo passará pelo meio do mar. Nossa, uau! Já pensou, crianças? Um forte vento de Deus soprou e o mar se dividiu. E o povo de Israel passou pelo meio do mar. Do lado havia uma parede de água desse lado, a outra parede de água do outro. Foi algo assim incrível, incrível mesmo. E os soldadinhos de Faraó, que não eram apenas 2, tá? Eram mais. Eles vendo o povo entrando no meio da água, naquele caminho e atravessando o mar, eles fizeram a mesma coisa. Mas Deus arranjou muita confusão para eles. A coluna de fogo no lado do povo de Deus para frente havia luzes. Estava clarinho para o povo seguir. O caminho deles estava bem iluminadinho para eles seguirem em frente. Mas atrás estava muito escuro. O povo de Faraó, o exército de Faraó não conseguia enxergar nada. E enquanto isso, o povo de Deus avançou. Terminaram de atravessar o Mar Vermelho e então, quando eles terminaram, Deus disse para Moisés, Moisés, agora estende a tua mão para a água. E Moisés estendeu a mão para o mar e o mar voltou ao normal. O que aconteceu com os soldados de Faraó? Eles morreram afogados ali. Ah, crianças, eles infelizmente aprenderam da forma mais difícil que não podemos brincar com Deus, não é verdade? Deus estava do lado do seu povo e defendeu o seu povo e os ajudou a trilhar um caminho, a atravessar no meio do mar. O povo de Israel agora ficou tão maravilhado com aquilo e eles cantaram e Moisés até compôs um hino de tão inspirado, de tão feliz que ele ficou. Sabe, crianças,
Assim como Dom Pedro se preocupou com a liberdade do povo brasileiro, assim como Moisés, que seguiu uma ordem de Deus e também estava preocupado em libertar o povo de Israel, o Senhor Jesus também se preocupou com a nossa liberdade, pois éramos prisioneiros do pecado. Ele veio aqui, morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por nós. Em 1 Pedro 1,19 diz que nós fomos libertos pelo precioso sangue de Jesus. E você tem valorizado essa liberdade que Deus te deu? Sabe, crianças, nós temos que lutar todos os dias contra o mal e contra o pecado que querem nos aprisionar. E às vezes o pecado, ele parece ser algo tão gostoso e se nós não tivermos cuidado, nós ficamos assim, presos pelas correntes do pecado. Mas se nós fizermos alguma coisa, algum pecado, e nós tivermos consciência disso e quisermos adquirir força de Deus, é só irmos a Jesus em oração, buscarmos a Ele, confessarmos a Ele o nosso pecado e Ele nos dá força e a garantia de liberdade, a garantia de vencer o mal. Ele nos dá poder para vencer. Muito em breve Ele voltará. Estaremos com Ele subindo as nuvens do céu e então poderemos dizer, enfim, libertos para sempre. Você quer subir com Ele? Você quer pronunciar essa frase também? Eu quero, juntinho com você, tá bom? Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Um grande abraço. Linda história, linda melodia, muito obrigado, tia Lourdes, obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando a nossa programação. E chegou ao momento todo especial, que é o momento da gratidão. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nossas vidas. Nós vivemos em um mundo conturbado, em meio a enfermidades, em meio a problemas, e o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Chegamos ao momento da gratidão, onde você pode doar a sua oferta. Na descrição deste vídeo, você pode direcionar a oferta para a sua associação e lá também nós temos a conta do estúdio, ou pode usar também o QR Code aí que vai te encaminhar direto para as determinadas contas bancárias. Enquanto você transfere a sua oferta, o seu dízimo, as suas primícias, vamos cantar o hino 57 do nosso inário, Cantai Alegremente, com a equipe de louvor. Júbilo e de amor.
Deus abençoe a todos que cooperaram com a sua causa, que Ele possa retribuir a cada um com bênçãos sem medida. Amém. Chegamos ao momento sublime do nosso culto, onde nós iremos ouvir a palavra de Deus. Se você concorda com a mensagem, alguma frase ou palavra que chamar a sua atenção, você pode colocar amém. Mas vamos neste momento centralizar as nossas mentes na palavra de Deus. E temos a alegria de ter conosco o pastor Marcos Wagner, que é o presidente da União Norte Brasileira, e ele vai trazer o seguinte tema: as aparências enganam. Vamos ouvir o pastor Marcos Wagner neste momento. Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de participar deste culto online, da TV online, e através disso poder também ter acesso à sua casa, levar a mensagem da palavra de Deus. A minha oração é para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e possamos permitir o Senhor sondar o nosso coração, a nossa vida e falar profundamente o que Ele deseja falar para nós nesta noite. Convido a vossa atenção para o texto que já foi lido no início, vamos repeti-lo, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, o versículo 7, onde encontramos o seguinte versículo: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Que maravilha saber que Deus vê o nosso coração. Ele sonda o íntimo da nossa alma. Esta é uma informação privilegiada, saber que Deus conhece nossas necessidades de uma forma mais profunda do que nós mesmos as conhecemos. E se estivermos dando lugar a Ele trabalhar em nossa vida, Ele pode corrigir o que estiver errado em nosso coração. Porém, a nossa mensagem é: as aparências enganam. Nesse texto, encontramos aqui que o Senhor diz ao Senhor: o homem vê o que está nos diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Eu nunca esqueço uma frase que um antigo colega de obra, hoje já um pastor jubilado, repetidamente ele dizia. Ele falava o seguinte, que de longe toda a montanha é azul. E é verdade. De longe toda a montanha parece azul, porém quando nos aproximamos de determinadas montanhas, percebemos que elas são de difícil acesso, precisamos ultrapassar barreiras da natureza, rochas, ali há cardos e espinhos, e algumas vezes serpentes e escorpiões, e até mesmo vespas. A montanha de perto não é tão azul como de longe. E em relação a esse mesmo pensamento, também li, em certa ocasião, dito por um bispo lá do Mato Grosso, chamado Dom Casaldáliga. Esse bispo, ele foi um dos expoentes da teologia da libertação. Ele dizia o seguinte, que de longe toda a montanha é azul, mas de perto todo o ser humano é humano. Toda pessoa é um ser humano, é humana simplesmente. E como ser humano, as pessoas às vezes não demonstram o que são. As montanhas são azuis de longe. E às vezes o ser humano, até de perto, você se engana com o ser humano. As aparências podem enganar. Isso foi o que aconteceu com o profeta Samuel. Samuel foi, pela orientação divina, ele foi enviado à casa de Jessé, o belemita, que morava nas cercanias de Belém, da Judeia, e com uma missão. Ele tinha que ungir o próximo rei de Israel. Saul ainda estava no trono, ainda estava reinando, estava administrando o país, estava à frente do exército, porém Saul já era um rei rejeitado. Ele buscou a glória para si, não honrou o Senhor através das suas ações, das suas decisões, e Deus o havia rejeitado e ordenou a Samuel que tomasse a sua vasilha de azeite, que poderia ser um chifre de carneiro, um chifre de boi, enchesse aquele recipiente de azeite e fosse até Belém, até a casa de Jessé.
E ele foi. E chegando lá, os cidadãos se alvoroçaram, perguntaram se a vinda dele era de paz. Ele falou que sim, que tinha ido sacrificar ao Senhor. E chegando então na casa de Jessé, eles fizeram realmente o sacrifício e haveria agora ter lugar um jantar, uma refeição. E então, por ordem de Samuel, os filhos deveriam se apresentar a ele, os filhos de Jessé. Foi quando Eliabe chegou diante dele. Ao contemplar Eliabe, Samuel pensou consigo: eis aí o escolhido do Senhor. E olhou aquele semblante nobre, aquele jovem de alta estatura, robusto, e eu imagino que ele ficou pensando no primeiro rei que Deus havia escolhido. Era realmente assim. Saul tinha grande estatura, se destacava dos demais, e ele diz: olha, aí está o homem, aí está o próximo rei. E quando ele já se preparava para ungí-lo, Deus fala ao seu coração: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como homem. O homem olha para o exterior, para a aparência, porém o Senhor olha para o coração. E assim Eliabe foi rejeitado para o ofício de rei, para ser ungido como o próximo rei. E depois de Eliabe, então, Jessé fez passar o segundo filho, o terceiro filho, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e a todos, ou para todos, em relação a todos, o Senhor disse a Samuel: este não, este também não. E finalmente, então, Samuel reclama com Jessé: olha, acabaram os filhos, não tem mais nenhum rapaz, não tem mais nenhum jovem. Foi quando eu fico agora imaginando a expressão de Jessé e dos seus irmãos: mas será possível que era Davi? Que é Davi que o Senhor escolheu? E ao apelo de Samuel, ele disse: sim, tem mais um rapaz, está cuidando do rebanho. Então mande chamá-lo, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver aqui. Imagine só, Davi, ele não era bem visto nem pelo pai. O pai não via grandes perspectivas em Davi, o caçula da família. Pelos irmãos, ele era olhado de cima para baixo. Esnobavam Davi. No entanto, Davi, lá junto à natureza, cuidando do rebanho, dia a dia ele recebia um preparo de Deus, um preparo espiritual. Deus conhecia o seu coração. E esse relato revela que Deus age de formas diferentes do planejamento humano, das expectativas humanas, não segue as tradições, as conveniências humanas. Pela regra, ele deveria seguir, quem sabe, o mais velho, o primogênito, o mais forte. Porém, Deus escolheu o pequeno, jovem Davi, lá de trás da manada, de trás do rebanho, das ovelhas, porque Deus não se engana com as aparências. Porém, é verdade que nós, como seres humanos, como não temos essa visão ungida, nós muitas vezes nos enganamos. Nos enganamos com pessoas, com pretensas amizades, nos enganamos de forma positiva ou até negativa com as pessoas. E devemos lembrar que nós não só julgamos pela aparência, como também nós somos julgados. Nós somos julgados, avaliados, segundo estereótipos, segundo padrões, segundo conveniências da sociedade na qual vivemos, seja a sociedade aí lá fora, como a sociedade interna, na igreja. Nós passamos por avaliações de olhares e concepções humanas. Por isso diz o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 8, Salomão dá um seguinte conselho: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. O que quer dizer essa mensagem para nós?
Temos que cuidar da nossa aparência, do nosso aspecto, como nos apresentamos às pessoas. Agora, a segunda parte, não falte óleo sobre a tua cabeça. O que quer dizer isso aí? A alegria de viver, a presença de Deus, do Espírito na vida, que traz alegria, dá sentido à vida e realmente faz você demonstrar algo natural de dentro para fora. Verdade é que nós devemos cuidar da nossa aparência, sim. Porém, devemos ter mais cuidado ainda em não julgar os outros segundo a aparência, ou meramente pela aparência. Uma interessante história ali, dias atrás, sobre um dos maiores intérpretes ou precursores da interpretação profética no movimento adventista, na igreja adventista, que foi Urias Smith. Certa vez ele cometeu um grande engano, julgando pela aparência. E o relato diz o seguinte: quando chegaram os primeiros carros em Battle Creek, onde era a sede da Conferência Geral, os primeiros carros começaram a circular por lá, no século XIX. E esses carros assustaram alguns cavalos, porque havia ainda uso muito abundante de cavalos, carruagens. E aqueles cavalos se assustaram e fugiram, e na fuga machucaram pessoas. E William Smith, sabendo daquilo, teve uma brilhante ideia. Ele pensou que o que tinha assustado os cavalos era a aparência dos carros. E ele idealizou uma forma de amenizar aquele impacto e mandou fazer uma cabeça de cavalo de madeira para colocar na parte dianteira do carro. E ele teve cuidado até de registrar a patente, quem sabe pensando em ganhar um dinheiro com isso. Mas essa patente durou pouco tempo, o interesse por ela. Por quê? Em pouco tempo descobriram que o que assustava os cavalos não era a aparência dos carros, mas o ronco dos motores, que era muito estridente. As aparências enganam. Porém, o maior engano de Urias Smith não foi esse. O maior engano que ele cometeu foi ainda dentro de assuntos religiosos. Quando foi na Assembleia de Minneapolis, de 1888, quando apareceram dois jovens pastores pregando e dando uma nova interpretação, alguns detalhes de como eles compreendiam a justificação pela fé, a lei na carta de Paulo aos Gálatas e etc. Urias Smith e alguns companheiros veteranos se opuseram àquela mensagem e aos mensageiros. Por quê? Porque os pregadores eram jovens, porque não estava batendo com o que eles ensinavam, eles não se detiveram em examinar e buscar a Deus a orientação para ver se era verdade. Julgaram pela aparência. É um grande risco julgar pessoas, situações e às vezes até uma mensagem pela aparência. E aquela mensagem era a mensagem que a igreja mais necessitava naquele instante da sua história. Isso nos faz lembrar algo que aconteceu alguns anos atrás, muito antes de Smith, muitos anos antes de Minneapolis, lá nos dias em que Jesus desenvolveu o seu ministério. A liderança, escribas e fariseus, os sacerdotes, eles julgaram o mestre Galileu pela aparência. Pode vir coisa boa de Nazaré, aquele homem com discípulos iletrados, pescadores na sua maioria galileus, que também era uma região que não tinha muita projeção. E agora Jesus ensinando, atraindo multidões e também operando maravilhas. Eles fecharam o coração, eles não aceitaram aquele homem que fugia de todas as suas expectativas em termos de aparência, contrariava as suas expectativas. E Jesus, no entanto, a profecia dizia que ele seria um homem desprezado, um homem de dores. Não vimos nenhuma aparência nele, está? Isaías capítulo 53, verso 2. Nenhuma beleza para que o desejássemos. Assim diz a palavra de Deus. Então,
não devemos julgar pela aparência. E não devemos também nos deixar enganar pelas aparências. O próprio Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi tentado com aparência. Certa vez, quando no deserto, quem apareceu a ele? Lúcifer, como um anjo glorioso, um anjo de luz, num momento de maior aflição, de angústia, de abatimento do Salvador devido aos 40 dias de jejum, aparece aquele anjo glorioso, brilhante. Eu imagino que ele deve ter pensado, agora chegou o conforto para mim. No entanto, era Lúcifer, disfarçado em anjo de luz. Porém, quando ele abriu a boca e falou, se tu és o Filho de Deus, dize que essas pedras se transformem em pães. Ali então, Jesus percebeu o engano, percebeu que era só aparência. Aquela frase sugerindo dúvida, questionando a sua origem, questionando a sua natureza, eram palavras de dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Então ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então Jesus, ele não foi enganado pelas aparências, não foi enganado. O mesmo aconteceu com os discípulos. Os discípulos tinham a sua mente contaminada com as ideias da época, do tempo, da liderança, e eles julgavam segundo conceitos humanos. Quando Judas se aproximou para ser discípulo, eles ficaram muito felizes, muito animados, até que enfim apareceu um ilustre, alguém que tinha letras, alguém que tinha habilidade com números, era um escriba. Ficaram muito felizes com a aproximação de Judas, com o interesse de Judas em integrar o grupo dos discípulos. Mas Jesus, desde o princípio, conhecia o coração de Judas. Nós temos um texto inspirado no livro Desejado de Todas as Nações, na página 716, que revela a que ponto era o engano dos discípulos, os companheiros de Judas, em relação ao caráter de Judas. Nesse livro, Desejado, página 716, nós lemos o seguinte: houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, cuja falta muito se faria sentir. A aversão que o tem acompanhado através dos séculos não teria existido, não fossem os atributos revelados ao fim de sua história. Ele encerraria a sua história como um herói, como alguém que serviu a Jesus. Ele encerraria a sua história como alguém ilustre, um homem mais sábio, preparado e mais inteligente, mais respeitado, mais considerado entre os discípulos, o único que era da Judéia. E essa história é mais uma que revela que as aparências enganam. Mas agora você pode estar se perguntando, se Deus não se engana, se Jesus conhecia o coração até de Judas, por que Deus escolheu Saul? Por que Jesus aceitou Judas no corpo apostólico? Por que essas coisas foram assim? É muito fácil entender. Deus escolheu Saul porque o povo havia clamado por um rei. E eles falaram, olha, queremos um rei como as outras nações têm. Eles estavam cansados de serem dirigidos diretamente por Deus, através de profetas, sacerdotes. Eles queriam um rei como as outras nações. E Deus lhes satisfez o coração e deu um rei segundo o coração deles. Quem foi esse? Saul. E eles sentiram, eles sofreram nas mãos daquele rei. Até que Deus, por misericórdia, depois escolheu um outro rei, não segundo o coração do povo, mas segundo o seu coração. Quem foi esse? Davi. O rei segundo o seu coração. E quanto a Judas? Jesus permitiu ele participar para dar uma chance, para revelar que todos têm oportunidades iguais. Judas conviveu, comeu, caminhou, partilhou a vida, o ministério de Jesus durante todos aqueles anos. E mesmo assim, ele seguiu um caminho
errado. E foi permitido ele andar ali com os 12, até revelar completamente seu caráter. Desejado na página 716, nós encontramos qual o desígnio de Deus, porque foi permitido ele permanecer até o fim. Havia, porém, um desígnio em ser seu caráter exposto perante o mundo. Seria uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem sagrados depósitos. Uma advertência, porque Deus sabe, Deus conhece o que está no coração de todos. Bem, irmãos e amigos, o engano com as aparências, ele vai muito mais do que nesses aspectos negativos que ressaltamos. Há também o perigo de engano com as aparências no lado positivo. Dependesse dos escribas e fariseus, nunca Pedro, Tiago, João, todos os demais apóstolos, com exceção de Judas, teriam tido um lugar de destaque na religião judaica. Não, não teriam. E por que tiveram na religião cristã? Porque o mestre que os convidou, ele conhecia o coração. Chamou aqueles homens, todos com seus defeitos de caráter, de temperamento, os mais diversos, mas Deus conhecia o fundo do seu coração. Ele sabia que o impetuoso Pedro poderia ser transformado. Por isso eu falei no início, graças a Deus, porque Ele conhece o coração. E aqueles que dão lugar ao Espírito Santo, dão lugar a Deus trabalhar, por mais que o coração tenha dificuldades, por mais que haja coisas negativas, escuras, Deus pode transformar e fazer desta vida uma bênção. Jesus, ele conseguia ver além de uma vida aparentemente sem sentido, vazia ou até sem valor algum aos olhos dos outros. Ele via nele, naquele ser, alguém a quem ele podia salvar e tornar um príncipe, tornar uma princesa no seu reino. Às vezes, por trás de um semblante de poucos amigos, tem um coração dócil. Alguém que, alcançado pela graça, pode se tornar uma bênção, um filho de Deus de destaque, alguém amoroso. Um filho de trovão pode se tornar um discípulo do amor. E Jesus, ele pode nos oferecer, ele nos oferece o colírio celestial, para que participando da sua obra nós também possamos ver isso nos outros, possamos enxergar os outros, possamos enxergar com a visão do artista o anjo escondido numa pedra, numa rocha, e ajudar com a unção do Espírito a essas pessoas aflorarem o melhor de si em Cristo Jesus. E Ele possibilita essas coisas. Na verdade, Jesus viu em muitos que o mundo não dava valor algum. Ele viu pessoas maravilhosas. Ele viu, por exemplo, em Madalena, aptidões para o bem, quando ela era o quê? Endemoniada, possuída por 7 demônios. Ele viu naquela samaritana que se desviava da atenção dos outros, ia buscar água no horário mais quente do dia, sol a pino, para não se encontrar com ninguém no caminho. Ele viu nela o quê? Uma grande missionária. E não só na samaritana, os endemoniados de Gadara, os gadarenos, aqueles homens que habitavam os sepulcros, Jesus viu neles missionários. E depois que foram libertos, eles evangelizaram toda a Decápolis, as 10 cidades que havia do outro lado do Jordão, ou melhor, do outro lado do mar da Galileia. Então, as aparências enganam. Enganam para um lado, enganam para outro. Mas Jesus, Ele conhece o que tem no coração do homem. No Evangelho de João, no capítulo 2, os últimos versículos do capítulo 2 de João, em certo lugar Ele pregou e os judeus creram nele. Mas Ele não confiava neles, porque Ele bem sabia o que havia no coração do homem. E, finalmente, cuidado para não se enganar com o seu próprio coração. Este é o mais enganoso, é o teu próprio coração. Cuidado para não te enganar com a aparência do teu coração, com a concepção que você tem da sua vida. Às vezes você acha que está tudo bem. Faça uma avaliação profunda. E
Há um pensamento inspirado, o último que quero ler, está no livro Testemunhos, página 80 e 81, ou Serviço Cristão, página 49, que diz assim: não vem distante o tempo em que toda alma terá de ser provada. Por esse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que consiste na aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não vá pelas aparências. Não se engane com a tua própria aparência espiritual. Contemple o seu rosto no espelho espiritual, que é a lei de Deus. Compare a sua vida com o caráter de Jesus. E que aquele que conhece o coração possa trabalhar com você. Trabalhar com você até que você reflita a sua imagem. Examine o seu coração. E aproveite tudo que Deus quer fazer com a tua vida e com a vida daqueles que estão ao teu redor, através de você tendo uma vida autêntica, uma vida verdadeira, uma vida nos braços de Deus. Que possas ter essa experiência, que possamos lutar juntos, que possamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, aquele que realmente é verdadeiro. E Ele possa encher a tua vida de significado. É meu desejo e oração nesta noite para todos. Amém. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, sem esperar que possa a vida melhorar, na tua graça confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cumprirás, ó Salvador, me achego a ti. Agradecemos a Deus por haver usado o seu instrumento e nos trazer importante mensagem. Também agradecemos a equipe de louvor pelo belo hino cantado, Tal Qual Estou. Muitos pedidos têm chegado, pedidos por pessoas que estão enfermas, casamentos que estão à beira da separação,
pessoas que estão extraviadas dos caminhos de Deus, pedidos de oração pela igreja, pelo ministério, pelo departamento de comportagem. Vamos orar por todos os setores da obra de Deus ao redor do mundo. Todos nós precisamos de oração. Vamos orar pela união da igreja, a união do povo de Deus, para que possamos nos aproximar dele, para que assim possamos receber o seu Espírito Santo. Neste momento nós iremos nos ajoelhar, você se puder se ajoelhar também, e o pastor Marcos Wagner, neste momento, vai entregar esses pedidos na mão do Todo-Poderoso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nosso bondoso Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos, por todas as provisões que o Senhor tomou para a nossa salvação e também de nossas famílias. Suplicamos, Senhor, que a tua graça possa estar com cada um dos teus filhos e filhas que participaram desse culto, mesmo à distância, ouviram a tua palavra. Que o Senhor possa confortar a todos que estiverem passando por dificuldades, quem sabe até por experimentando luto. Abençoe, Senhor, as famílias nas quais encontramos dificuldades nos casamentos, encontramos dificuldades com os filhos, encontramos as mais diversas dificuldades, Senhor, que o Senhor possa levar ali o teu conforto, a tua paz e também o poder para transformar qualquer realidade negativa. E acima de tudo, Senhor, ajude a cada um a sondar o próprio coração, que possamos pela tua graça entender as nossas profundas necessidades e assim apresentá-las a ti, enquanto podemos encontrar graça e poder transformador do teu Santo e Bom Espírito. Amém, Senhor. Abençoe, Senhor, a tua igreja, ela possa estar unida, possa estar crescendo na graça, possa estar crescendo em utilidade, e em breve possamos ver aquele quadro do maior número possível, da maior parte da igreja envolvida em trabalho, na pregação, na luta pelas almas, para que o Senhor venha nos auxiliar a completar a tua obra nessa terra. Perdoe nossos muitos pecados, abençoe todos os nossos queridos internautas, queridos irmãos e amigos, que a tua palavra possa ficar em cada coração. Essas bênçãos nós suplicamos e outros que não sabemos pedir, entregamos em tuas mãos e agradecemos por tudo, com teu perdão em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco durante esta reunião. Em nome de Jesus, nós concluímos este culto. Que o amor de Deus, a sua paz esteja com você e com a sua família. E não se esqueça, quarta-feira nós temos o encontro marcado com Deus. Nós temos o culto de oração às 19h30. Então convide seus amigos, sua família, compartilhe o link com muitas pessoas para que possam também acompanhar este culto. Deus te abençoe e até o culto de quarta-feira, se Deus quiser.